Muito bem. Paulinho, a Paulinha citou aqui o formato do debate, né? Isso aí chamou bastante atenção, porque nós brasileiros estávamos acostumados com as réplicas e com as tréplicas, né? O que você acha? Bom dia. Eu acho que ninguém aguenta mais aquele formato insuportavelmente chato que estavam utilizando nos outros debates. Esse foi muito melhor, de novo. Eu concordo com a Paulinha, a parte mais chata foi a parte dos jornalistas. Não foi surpresa para mim. Mas esse modelo, onde os dois podem falar mais livremente, podem transitar pelo palco, eu cheguei a falar que no nosso primeiro programa, depois de um debate, eu cheguei a falar sobre esse formato mais solto e com um tempo mais solto para os candidatos. É obviamente importado aqui nos Estados Unidos, mas foi muito bem importado, funcionou muito bem, principalmente para um formato de segundo turno, que é como funcionam as eleições americanas, e eu achei histórico, né? Nós temos que nos dar conta que nós estamos num momento histórico, vendo dois políticos que são os políticos mais populares e relevantes dos nossos tempos, frente a frente, debatendo. Agora, trazer pesquisa hoje em dia, depois do que nós vimos no primeiro turno, citar Quest, citar Estadão, citar levantamento de Google, é brincadeira. Impossível achar que o Lula foi melhor nesse debate, né? Só se fizer uma pesquisa na Cracolândia para achar que o Lula foi melhor nesse debate. No primeiro bloco ele até começou melhor, nos primeiros ali 5, 10 minutos, não tanto pelo conteúdo, mas pela forma. Ele estava mais à vontade, dominando mais o palco. O Bolsonaro estava realmente um pouco mais retraído, mas essa vantagem rapidamente diminuiu, até que o Lula começou a perder as estribeiras, ele até conseguiu dominar os temas do bloco até um determinado momento, deixar o Bolsonaro na defensiva, mas o Bolsonaro até foi bem nas respostas da pandemia, falou da corrupção do PT, com vacina, criticou a CPI, aproveitou para falar bastante do auxílio emergencial, né? E aí já no segundo bloco, o Bolsonaro passou a dominar o discurso, saiu muito melhor do que o Lula, respondendo aos jornalistas. Curiosamente, um dos melhores momentos do Bolsonaro foi respondendo justamente a Vera Magalhães, a quem ele tratou de forma muito cordial, e o Lula ficou bem nervoso, né? O Bolsonaro... A partir daí só deu Bolsonaro no debate, né? O Lula descompensou, começou a fazer interrupção, desconexo, o Bolsonaro começou a dominar o palco, chamou o Lula para perto, estava muito mais à vontade, tomou completamente conta dos temas, dominou a distribuição do tempo do debate, terminou o último bloco com quase 6 minutos para fazer discurso, né? E... mais importante do que tudo isso, eu não acho que debate seja para virar voto ou só para ter vencedor. Eu acho que o debate, ele contribui na construção de imagem e de narrativa. E os temas centrais, e esse é o ponto de vista técnico dessa questão, os temas centrais o Bolsonaro conseguiu passar. Olha, corrupção, Lula corrupto, com dados. Reforçou inúmeras vezes o Auxílio Brasil. Reforçou a imagem dele no Nordeste, reforçando a questão da transposição do São Francisco, criticando o Lula. Associou o Lula ao crime inúmeras vezes. Associou de forma indiscutível o Lula às ditaduras e os amigos dele fracassados do socialismo latino-americano. Associou o Lula às restrições religiosas e outras questões que são importantes na construção de uma imagem. Por outro lado, ele conseguiu passar um tom mais descontraído, enquanto o Lula visivelmente nervoso. Um Lula mal-humorado, né? E, no fundo, esses temas que eu trouxe aqui, que são as imagens que o Bolsonaro está conseguindo cravar na cabeça do eleitor, que a mídia não faz o papel que deveria fazer, esses temas, eles não têm resposta para o Lula. E se o Lula continuar indo aos debates, e eu não sei se ele vai continuar indo, porque o Bolsonaro não foi excepcional em todos, esse ele foi o melhor no final, mas o Lula foi mal em todos os debates. O Lula não foi bem em nenhum debate que ele foi, né? Então, e esses temas que foram trazidos até agora, ele não tem como responder. O que ele vai falar sobre corrupção? Ele não tem como falar, ele lança aquele mambo-jumbo dele, olha só, veja você, Bolsonaro, eu vou te falar uma coisa. E não consegue entregar absolutamente nada. Isso é bom de imitação, hein, Paulinho? Caramba, nunca imaginei. Eu vou falar uma coisa pra você. Tem 40 milhões de pobres aqui no estúdio do Morning Show. 40 milhões de pobres. Ah, e tem um negócio, né? O Lula, que vai imitar... É só o seguinte, ele não conseguiu, o grande fracasso do Lula pra mim nesse debate foi não ter conseguido conjugar um plural corretamente. Um plural. Ele não conseguiu um. São 5. Fez 5 presídios. 5 cadeias. Ele não consegue. São 3 bilhões.
Ele não consegue conjugar o plural. Eu acho que o TSE tem que fazer alguma coisa em relação a essa conjugação do plural. O Brasil precisa da conjugação do plural. O Moro ainda é comunista ou não é, Ursão? O Moro caiu em si, tanto do ponto de vista de cálculo político, quanto na escolha para o Brasil. E eu explico. Tem que entender que para esse pessoal, o Moro, Dallagnol, para o projeto de poder da Lava Jato, o bolsonarismo é um desvio de percurso. É um acidente de percurso. Eles sempre imaginaram nas suas visões, e os diálogos da Vaza Jato demonstram isso, que eles sempre acreditaram nas suas visões que o Brasil ia voltar à sua velha dicotomia. Sair de esquerda PT para esquerda PSDB. Né? Daquela esquerda, essa esquerda suja, corrupta, despreparada, para a esquerda limpinha, a esquerda bacana, a esquerda que viaja internacionalmente, a esquerda com o prêmio Nobel, essa esquerda. É essa esquerda que o Moro representa. Agora, tem um cálculo político, ele não tem lugar. O Brasil se polarizou, tem dois lados. O Moro teve que ficar em algum lugar. Quando ele ficou no lugar, ele não tinha como o Moro ser acolhido pelo cara que ele prendeu. Né? Então só sobrou para ele quem? O Bolsonaro, que é o cara que incorpora o discurso que é o discurso político principal do Moro, que é o discurso da corrupção. A conta é 100% política aí, Paulo. Não se engane, não ache que o Moro ideologicamente está associado às pautas do Bolsonaro. Você acha que amanhã o Moro vai começar a defender direito das armas? Pode ser que mude as convicções e passe a defender por cálculo político. Mas você acha que a visão dele é essa? Qual que será que é a visão do Moro a respeito de droga, a respeito de... Ele é progressista. Ideologia de gênero? Claro que ele é progressista. E por ser progressista, ele está muito mais próximo, quando você coloca lato sensu, a doutrina e a visão comunista, do que a visão conservadora. Então isso você não tem a menor dúvida. Então ele agora, nesse momento, eles precisam se posicionar no único espaço político que ele tem. Você lembra, em um dado momento, esse cara, ele achou que ele ia derrubar o governo. Esse cara sai dando uma entrevista achando que ia derrubar o governo. Em um outro momento, se a gente viaja aqui, Paulo, menos de um ano no tempo, viaja para o início de 2022. O que a gente vai lembrar? Quem era o grande candidato do establishment? Quem era o grande nome da terceira via? Era Simone Tebet? Não. Era Dória? Não. Quem aparecia da terceira via com maior pontuação? Sérgio Moro. O cara com apoio do establishment. Com quem que o Sérgio Moro estava junto? Com aquela turma do MBL, com os empresários de São Paulo, Paulo Marinho, aquela turma toda ali cercando ele. Ora, essa turma é a turma que praticamente toda ela, hoje caiu no colo do Lula. Só que o Moro não pôde fazer esse mesmo movimento. Então caiu, na real, depois de quase perder uma disputa para o Senado no Paraná, só ganhou, volto a dizer, graças à união do IPEC com a Rede Globo. Caso contrário, o senador seria o Paulo Eduardo Martins. Exato. O Moro tem que fazer essa transferência e caminhar para tá sentando no colinho do Bolsonaro. Tá sentando no colinho. O cara que achava maior que o Bolsonaro, agora tá sentando no colinho do papai. Agora, isso é conveniente pro Moro, porque só tem esse espaço político para ele. Agora, também é conveniente pro Bolsonaro. Claro que é. O poder da imagem, eu sempre falo isso, símbolos, imagens, elas é que constroem o imaginário popular. O Jung sempre falava isso. As pessoas pensam em mitos, em imagens, em símbolos. Essa construção, essa participação do Moro na campanha do Bolsonaro endossa a ideia do Bolsonaro como diferente do Lula na questão da corrupção, que é o oposto de tudo que o PT tentou construir aqui até agora. E quando se falava de corrupção, o PT vinha e falava assim, não, o Bolsonaro é tão corrupto quanto o Lula, porque ele comprou não sei quantos imóveis, 50 imóveis, porque ele botou sigilo no negócio da vacina dele. O Moro ele destrói, ele fala assim, não, essa distinção é clara. E eu, que sou o juiz que fez a maior operação contra a corrupção no Brasil, coloco o selo no Bolsonaro. Tá feita a distinção e eu acho que isso tem um poder muito forte assim, no imaginário. Só posso fazer... É que eu não vejo essa equivalência dos dois lados de campanha, na campanha não. A diferença está na verossimilhança. Então, por exemplo, o que afirmaram do Bolsonaro? Que ele é canibal, que ele é maçom, que ele é pedófilo, né? E aí você para olhar. Na verdade, o que o Bolsonaro estava fazendo é a defesa das jovens, né?
Defesa, ele estava em defesa, estava indo contra a pedofilia, falando do caso da Venezuela. E eu até vou entrar em detalhes hoje à noite, mostrando um documentário sobre a Operação Acolhida no meu canal. A construção dos caras que eles fizeram é do oposto, de que o Bolsonaro é pedófilo, com base em nada, numa expressão. Eu acho isso muito diferente da associação, da construção, por exemplo, da ideia de que o Lula é ao menos leniente com o crime. Leniente. Você pode pegar todas as questões, porque você tem base para isso. Você pega todas as questões de ligação do Foro de São Paulo com o tráfico, você pega a Farc se tornando partido político, a associação do Lula e do PT com esses narcoestados, né, as tais amizades que o Bolsonaro retratou ontem. Você pega as denúncias, inclusive, de delatores de ligação com o PCC. Você pega o áudio do Marcola dizendo que tinha diálogo com esse pessoal. Você pega as próprias denúncias que o presidente Bolsonaro apresentou para o debate. Todas são fatos que constroem uma ideia de comportamento. Né? Essa questão do Moro, é claro, vale a posição institucional da Jovem Pan de afirmar que não há nenhuma comprovação de que o Lula tenha tido autorização com o tráfico, claro, mas qual seria a comprovação? O tráfico tem que emitir um ofício, alguma coisa do tipo? Então, assim, você não tem como confirmar. O que eu posso dizer, por exemplo, é como um carioca que já fez diversas campanhas políticas no Rio de Janeiro, é que você não sobe o Complexo do Alemão, que é o quartel-general, é o quartel-general nacional do Comando Vermelho, um dos lugares mais fortemente protegidos pelo crime. Você não sobe sem autorização dos caras. Então, isso, você entende a diferença? Uma coisa é simplesmente um vídeo cortado, jogado no nada. Ao outro lado, e eu estou pegando aqui só um exemplo, é a construção de algo com indícios que levam a pessoa a essa visão de que, olha, você tem um candidato, a própria defesa do PT e de apoiadores do PT muito mais lenientes com a questão da droga, dizer que a droga deve ser descriminalizada. O próprio Guga aqui já disse isso, a Anitta, apoiadora do Lula, fez um apelo explícito a ele nesse sentido. Então tem que separar. Uma coisa é você construir a imagem de uma posição do candidato com base no comportamento dele, e a outra é você pegar um cara que sempre foi o maior opositor à pedofilia no Brasil e você recorta um vídeo e transforma ele em pedófilo. Não dá para ter equivalência moral entre as duas coisas porque não há verossimilhança.